Olá, está começando mais um Tudo Junto e Misturado. No programa de hoje vamos falar sobre o câncer de próstata e sua campanha de conscientização intitulada como Novembro Azul. Diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. E é a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. Aqui conosco está o Dr. Gabriel Munhoz, médico residente em cirurgia oncológica em um hospital aqui de Ribeirão Preto. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. O movimento Novembro Azul teve o início em 2003 na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença que atinge a população masculina. Doutor, o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, o que é? É um crescimento celular sem um controle. As células se multiplicam e não tem um stop. E isso faz com que o órgão cresça e se ramifica. Isso sim é o câncer da próstata. Quais são os principais sintomas e tem alguma chance de identificar no estágio inicial? Tem. A próstata em si, só para contextualizar, ela fica atrás da bexiga e na frente da parte final do intestino, que é o reto, certo? A uretra, que é o conduto, que é o canal que leva a urina da bexiga até a parte externa do corpo, ela passa por dentro da próstata. A próstata, a parte da próstata que tem mais possibilidade a ter o câncer é a parte periférica. Com isso, ela pode causar alterações na urina, no jato urinário do paciente. Tá? O paciente não tem um esvaziamento completo da bexiga, ele sente, depois que ele volta do banheiro, ele sente que ainda sobrou urina na bexiga, ele não consegue esvaziar por completo, tá bom? O paciente às vezes pode ter até sangue na urina, certo? E isso acarreta no quê? Numa qualidade de vida deficitária, porque ele tem que ir várias vezes ao banheiro e não consegue ser completa a urina. Sempre vai ficar um pouco por causa do quê? Desse crescimento da próstata que diminui a uretra. E quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer? Os fatores de risco são o seguinte: paciente sedentário, que não realiza atividade física, paciente que não tem uma alimentação adequada, não tem uma alimentação rica em frutas, verduras, cereais e tem uma alimentação voltada mais para alimentos gordurosos, carne vermelha, tudo desbalanceado, certo? O sedentarismo também conta bastante e principalmente também o setor do histórico familiar. Paciente que na família, pai, tio, avô, alguém já teve o câncer da próstata. Qual a idade de prevalência para o câncer de próstata e com quantos anos geralmente os homens começam a procurar os médicos? A partir dos 40 anos de idade, para pacientes negros, que têm uma incidência maior do câncer de próstata, certo? E pacientes que têm um histórico familiar positivo, pai, tio, avô, com câncer de próstata. Para os demais homens, a partir dos 50 anos, já é uma idade boa para conseguir diagnosticar precocemente o câncer de próstata. A gente sabe que existe uma cultura machista dentro da nossa sociedade que impossibilita os homens de irem fazer o exame de toque. Na sua opinião, com essa conscientização do Novembro Azul, isso aumentou a procura dos homens pelo exame? Aumenta, sem dúvida. Essa ajuda, vamos chamar assim, que a mídia tem de expor que é uma doença que pode levar à morte, tá? Ajuda muito os homens a procurarem o consultório médico. Por quê? O câncer de próstata, diagnosticado na fase inicial, ele tem até 90% de chance de cura. 90%, isso é altíssimo. O tratamento hoje em dia está muito avançado, certo? No toque retal, a gente consegue diagnosticar até 70% dos pacientes com câncer de próstata, só no toque retal. E no PSA, 85%. PSA é o exame para dosar a proteína no sangue, certo? Juntando esses dois, o toque junto com o exame de sangue, a gente consegue ter uma eficácia de 95% de chance de diagnosticar o câncer de próstata no início da doença. Entendeu? E desses pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata, que no Brasil, segundo os dados do INCA de 2018, 1 em cada 6 homens vão ter o câncer de próstata. Tá? E esse tabu, creio eu que conforme os anos vão passando, ele está caindo, está saindo de moda. Por quê? É um processo, o câncer da próstata é um processo de envelhecimento natural do homem. Se o homem viver 100 anos, todos os homens vão ter câncer de próstata. Você não consegue escapar do câncer de próstata. E é um exame
o exame do toque, é um exame normal, comum para o sexo masculino. Assim como as mulheres vão no ginecologista, tem o exame do toque, tem toda a investigação ginecológica nas mulheres, no homem também tem que ter. Por quê? Para prevenir uma doença que pode levar à morte, certo? Por mais que ela seja indolente, demora anos para ela começar a dar algum sintoma, certo? Em 20% dos casos ela é muito agressiva. Então a gente consegue diagnosticar no começo uma doença que pode levar à morte. E esse tabu sobre a masculinidade, que a sociedade em si tem, a gente espera que isso cada dia mais diminua, porque isso em si não corrobora nada, não prova nada você contra o ser um homem, entendeu? Isso não indifere da sua masculinidade ou não, isso não interfere na sua masculinidade, e sim você pode estar deixando uma doença indolente que pode levar à morte passar despercebido. Para isso que o Novembro Azul é muito importante. Nos últimos anos, os casos aqui no Brasil, eles aumentaram? Aumentaram. Em 2018, o INCA fez uma pesquisa junto com o Hospital Albert Einstein e chegaram à seguinte conclusão. Tiveram 108 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, e desses, 14 mil pacientes foram a óbito. Tiveram um desfecho negativo. Por quê? Alguns desses pacientes já iniciaram o quadro com a doença avançada metastática, tá? Doença em outros órgãos, e alguns desses pacientes começaram com a doença já em estado avançado dos 20% que a doença é agressiva, entendeu? Vale lembrar que é uma doença indolente, ela demora para começar a dar os sintomas, e para a gente pegar ela desde o começo, diagnosticar desde o começo, o toque retal é fundamental, certo? E o exame do PSA. Doutor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter participado do nosso programa, e deixe uma mensagem para os pacientes para finalizar essa conscientização. Bom, o câncer de próstata é uma doença lenta, indolente, porém em 20% dos casos ela pode ser grave e em poucos meses, anos, ser fatal, certo? O diagnóstico precoce dela a gente consegue, só para finalizar, consegue tratar em 90% dos casos. O paciente fica sem doença, certo? Como isso? Com o diagnóstico precoce, certo? As campanhas estão aí, a mídia está aí, a família tem que ajudar o doente, e esse tabu, graças às campanhas, está cada vez mais ficando em desuso. Porque o paciente, o homem, ele sabe que ele vai ter um problema na próstata. Isso faz parte do quê? Do envelhecimento natural dos homens. 100% dos homens, se chegarem em 100 anos, todos vão ter o câncer de próstata. Então, por que a gente já não começa antes? Já não diagnostica antes? O tratamento, se diagnóstico precoce, o tratamento é muito mais simples, muito mais tranquilo, e a chance de cura é de 90%. Então, oriento sempre os pacientes, procure um médico, procure um especialista. 40 anos para quem tem um histórico familiar positivo e os negros, 50 anos para os demais homens, e juntos a gente consegue vencer esse câncer. E essa foi mais uma edição do Tudo Junto e Misturado. Até a próxima!